Interessa a todos nós, pois, olhe, especialistas, também autoridades de saúde têm buscado aprofundar o conhecimento e discutir ações de enfrentamento da febre do Oropouche, essa doença viral, uma doença emergente, transmitida pelo mosquito Culicoides paraensis, conhecido como maruim ou mosquito pólvora. Olha só, segundo a Secretaria da Saúde do Estado, a CESAB, desde março deste ano, já foram confirmados 691 casos em 48 municípios baianos, os primeiros casos nas cidades de Valença e Laje, inclusive com a primeira morte já ocorrida pela doença, confirmada pela doença aqui no estado. Sobre os cuidados, qual o risco para quem contrai essa febre do Oropouche, a gente conversa agora com a médica infectologista Clarissa Ramos, mais uma vez conosco no Issa Bahia, um prazer recebê-la, seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, doutora Clarissa. Bom dia, Jefferson, bom dia, Ernesto, é um prazer estar aqui com vocês e realmente a gente está observando esse aumento de casos de Oropouche, temos que ficar bem atento, viu? Pois é. É parecido com dengue a doença. E deixa eu aproveitar essa sua deixa para te perguntar as dificuldades, se é que estão tendo, né, os profissionais de saúde para a identificação, para o diagnóstico preciso dessa doença, especialmente em comparação com outras arboviroses, dada a semelhança dos sintomas, não é isso, doutora Clarissa? Exatamente, muito semelhante. Eu posso dizer assim que o quadro clínico inicial, ele é idêntico ao da dengue. É febre alta, é dor no corpo, dor atrás dos olhos, dor de cabeça. Então, a gente não consegue, somente pelos sintomas do paciente, diferenciar se é dengue ou se é Oropouche. A gente não consegue. O ideal é a gente fazer um teste, a gente testar para descobrir o que pode ser. Agora, então, tá certo, não é só com base nos sintomas, é preciso de um exame específico para que esse diagnóstico seja confirmado, e é o que está acontecendo ou ainda há uma subnotificação? Como é que a senhora avalia por conta desse aumento significativo de casos de febre do Oropouche aqui na Bahia? Eu acho realmente que a gente está testando mais, a gente está mais alerta para essa doença, então acaba que a gente notifica mais. Mas o que acontece? Como a gente também tem muita dengue, ocorre ao mesmo tempo muita subnotificação. É até provável que anos anteriores a gente já tenha casos de Oropouche que se passaram aí por dengue. Até porque o teste para dengue, quando a gente faz, ele não é 100% sensível. Então tem pacientes que têm um quadro clínico que parece com dengue, e a gente testa para dengue e vem negativo, ainda pode ser dengue. Mas agora a gente tem que parar para pensar, será que também não poderia ser Oropouche? Então, assim, pode ter acontecido subnotificações, assim, nos anos anteriores, inclusive atualmente, até porque o exame, para a gente solicitar somente pelo LACEN, então não está algo que é amplamente disponível, mas o que conforta a gente é o seguinte: a dengue é uma doença muito mais grave do que o Oropouche. Então, a gente suspeitando da dengue, a gente vai tratar como se fosse dengue, mesmo não sendo, por exemplo, como eu falei, o Oropouche se parece muito com a dengue, a mais grave a gente vai estar alertando o paciente e tratando o paciente como se fosse. Então, a gente fica mais coberto aí de possíveis falhas de tratamento se a gente cobrir e for atrás da doença que tem o pior quadro, que seria a dengue. Agora, afinal de contas, por que essa incidência tão grande dessa febre do Oropouche, que é uma doença que a gente nem ouvia falar tanto, na verdade? Eu te confesso que passei a ouvir desse tempo para cá. E tem muita gente associando a disseminação do vírus a mudanças climáticas, expansão geográfica. Tem justificativa, tem sentido essa ideia? Como é que a senhora avalia? Eu avalio como se a gente estivesse testando mais. É um vírus que está desde a década de 60, que ele já foi identificado. No Brasil, que já tiveram mais outros surtos. Lá na região norte, a gente já observou. E é um vírus emergente, é um vírus que está aparecendo assim como outros que a gente tem também. Rocio, Maiaro, Ilhéus. Então, assim, são vários outros vírus emergentes que existem, só que a gente não fala muito. Só que o que acontece no Oropouche? É um mosquito que ele está mais associado a plantações de cacau, que ele fica mais nessa região, banana também.
E a gente observa isso aqui mais na Bahia, nessa região. Então, e também a gente vê o aumento de casos mais em épocas chuvosas. Então, assim, está bem compatível com o que está sendo descrito na literatura a respeito desse vírus. Então, a gente vê que começou a chover mais, a gente observa mais, e esse aumento de casos, mas que eu ainda assim acredito que é subnotificado, porque, como eu falei, o teste não está amplamente disponível. Porém, a nível de gravidade, vai mudar alguma coisa na minha conduta, sabendo que é Oropost ou não, da conduta clínica, conduta médica? Não vai mudar, porque as orientações são as mesmas que a gente passa para o paciente com dengue. Ernesto Marques está acompanhando a nossa conversa e quer fazer uma pergunta para a senhora também. Bom dia, doutora. Eu fico curioso em relação a esse vetor, né, o tal do maruim, que é muito presente em nossa vida. Todo mundo já foi picado por maruim em algum momento. Às vezes a gente nem vê o danado, tão pequenininho que ele é. Mas pela forma como ele se espalha, está em toda parte, como a senhora falou, especialmente nas épocas mais chuvosas, mas ele pode ser um vetor também de outros vírus. Pode sim acontecer, mas não são muito frequentes. O que a gente mais observa, que está mais associado a ele realmente, é o Oropost. Outros vírus emergentes também podem ser transmitidos por esse vetor, né, por esse mosquito. E, como eu falei, né, ele de hábitos, ele fica mais nessa região de mata, pode estar também na região urbana, mas ele é mais frequente nessa região de mata. Tanto é que a gente observa mais os casos de Oropost em pacientes que estão mais na zona rural, lá, não na cidade, mas eventualmente pode acontecer. E acontece da pessoa que está doente, esse vírus pica a pessoa, o vírus se infecta, pica outra pessoa, passa o vírus. Vai acontecendo o ciclo. Agora, diferente do mosquito da dengue, do Aedes aegypti, esse não decorre exatamente das más condições sanitárias, da falta de saneamento. É um inseto que está mais presente, como a senhora falou mesmo, na zona rural. Não tem muito o que fazer contra ele, ou tem formas da gente manter esse indesejável longe da gente? Aí eu já estou perguntando em minha causa própria, porque estou no meio do mato agora, nesse exato momento. Exatamente. Na dengue a gente tem que ficar mais atento. O mosquito da dengue, ele é um mosquito urbano, ele gosta da gente, gosta de ficar perto da gente, perto da nossa casa. Esse mosquito não, ele já gosta mais de zona rural. Então já é uma coisa aí que ajuda um pouco mais a gente. Ele gosta mais dessa região, como eu falei, mais associada à plantação de cacau, de banana, nessa zona rural. Mas, assim, uma coisa que a gente tem que levar de aprendizado para sempre é que existem vários mosquitos e várias doenças transmitidas por esses mosquitos. E, a depender principalmente do local que você está vivendo, você está vendo que tem muito mosquito, tem que usar repelente. Porque repelente você vai se proteger de todos eles. Então, assim, você reduz. A gente fala muito de dengue, porque é a doença que realmente é a mais grave que a gente observa aqui agora, mas todos os outros mosquitos aí a gente consegue prevenir. Então, já fica aí a lembrança. A taxa de letalidade, doutora, da febre do Oropost é muito menor do que a dengue, mas isso não significa que a gente deva relaxar, né? Exatamente, a taxa é muito menor, são poucos relatos, porque assim, como não é um vírus que circula com muita frequência, a gente não tem muitos dados. Eventuais surtos a gente observa, porque aqui no Brasil já tiveram alguns, mas é uma doença que de forma mais rara pode dar aquele quadro hemorrágico da dengue, de sangramento, não é tão frequente quanto a dengue, é mais raro, e mais raro ainda algum quadro de meningite. Então assim, eu posso dizer que as complicações não são tão frequentes quanto a dengue. A nível de taxa de letalidade, por enquanto, eu nem tenho esse dado para te passar, porque, como eu falei, a gente tem alguns dados esparsos de alguns casos da literatura de surtos. A gente está conversando aqui com a médica infectologista Clarissa Ramos sobre a febre do Oropost. Eu andei lendo algo a respeito, doutora Clarissa. Vi que existe uma preocupação também com a possibilidade de outros mosquitos, além do maruim, que é o Culicoides paraensis, né, estarem envolvidos na transmissão do vírus Oropost. A senhora tem conhecimento de pesquisas ou medidas de vigilância sendo realizadas para esclarecer essa questão também, para ampliar o controle da doença? Então, isso está sendo investigado, né, está sendo
mas por enquanto o que a gente tem o relato mesmo da transmissão é do maruim, né? O mosquitinho que é pequenininho, ele é menor do que o mosquito, o Aedes aegypti e o pernilongo, né, que a gente observa também. E não tenho, assim, nenhum outro relato de estudos que eu me lembre aqui para falar dessa transmissão. Então, por enquanto, é isso que a gente tem. E lembrar do repelente aí, não é? Para fugir desses mosquitinhos que estão sempre, eventualmente ou sempre, né, ao nosso redor. Agora, tem sido a participação cada vez maior também de cientistas, instituições de saúde, Ministério da Saúde também, a Fiocruz, vejo aí que tem vários especialistas renomados se debruçando sobre essa febre do Oropouche. Para a gente encerrar, quais, afinal, as principais recomendações e aprendizados que a gente pode absorver dessa nova experiência, nova que eu falo por conta da incidência grande da febre do Oropouche agora aqui na Bahia, para fortalecer exatamente o combate à febre que está aí amedrontando parte da população, doutora Clarissa? O que a gente tem que ficar atento é que, primeiro, outros vírus são emergentes, podem acontecer, podem aparecer eventualmente. Isso faz parte, né, do processo evolutivo. Além disso, focar no que a gente pode fazer a nível de prevenção. Então, evitar sair sem repelente, então, melhor dizendo, usar repelente, a gente passa repelente no corpo, tem repelente à roupa, principalmente pessoas que estão na zona rural, porque na zona rural você tem o maior contato com o mosquito, tem mais mosquitos, tem outros animais também que podem ter algum vírus, o mosquito pode picar o animal e depois passar para o homem, que é uma forma também de transmissão. Então, focar nessas medidas de prevenção, repelente de ambiente também, repelente para o corpo, repelente para a roupa, e observar. Evoluiu com quadro de febre, dor no corpo, procurar o serviço de saúde, porque tem que investigar, principalmente a doença mais grave que é a dengue, e ficar sendo acompanhado. E só uma última dúvida para a gente, de fato, encerrar. A lógica dessa transmissão da febre do Oropouche é a mesma da dengue, ou seja, o mosquito ele precisa picar uma pessoa infectada para aí sim ter o vírus consigo e poder transmitir para outra pessoa. É isso? Isso, exatamente. Só que outros primatas não humanos, também da zona rural, também podem ter o vírus do Oropouche, e o mosquito pode picar esses animais, se infectar e passar para o homem. Então, assim, o mosquito pode se infectar através de outros animais e também do homem, e a doença ser transmitida. Tá certo. Muito obrigado pelos esclarecimentos, médica infectologista Clarissa Ramos. Sempre um prazer tê-la aqui conosco. Um bom dia e até uma próxima, então. Agora são 7... Muito obrigada, bom dia a todos. Bom dia, 7h49 na Tarde FM.